Você já tratou a disfunção erétil, tomou o remédio, funcionou por um tempo. Depois parou de funcionar tão bem. Ou funcionou, mas você precisou aumentar a dose. Ou simplesmente, o problema voltou algumas semanas depois como se nada tivesse mudado. Se isso aconteceu com você, eu preciso que você entenda uma coisa fundamental. O remédio não falhou. O problema é que ninguém te contou a causa real. E tratar disfunção erétil sem tratar a causa é exatamente como colocar um pano sobre uma torneira aberta. A água para de escorrer por um momento, mas a torneira continua aberta, e cedo ou tarde a água volta. Eu sei que esse é um assunto difícil de falar. Eu sei que a maioria dos homens prefere engolir o problema em silêncio a admitir que algo não está funcionando como deveria. Mas é exatamente esse silêncio que permite que a causa real continue agindo sem ser tratada por meses, às vezes anos. Olá, eu sou o Dr. Ednardo Farias, médico especialista em saúde masculina. Ao longo de anos, atendendo homens entre 40 e 70 anos, percebi um padrão que se repete com assustadora frequência. O homem chega ao consultório, recebe a receita, vai embora. O problema melhora temporariamente. Ele não volta porque melhorou, e meses depois está de volta ao mesmo lugar, às vezes em situação pior. Por isso estou aqui hoje. Vou te contar o que de fato está por trás da disfunção erétil. Não é só falta de desejo, não é só psicológico, não é só a idade, e existem causas que a maioria dos homens nunca suspeita, causas que o próprio médico muitas vezes não conecta com o sintoma porque a consulta de 15 minutos simplesmente não dá tempo. Fica comigo até o final, porque a última causa que vou apresentar é a que afeta mais homens acima dos 50 anos e é a mais ignorada de todas. Ela pode estar acontecendo com você agora mesmo. Mas antes de falar das causas, preciso que você entenda uma coisa fundamental que vai mudar para sempre a forma como você enxerga a disfunção erétil. A ereção não é um evento isolado. Ela é o resultado de uma cadeia complexa que envolve o sistema nervoso, o sistema vascular, o sistema hormonal e o sistema psicológico trabalhando juntos em perfeita sincronia. Quando qualquer elo dessa cadeia falha, a ereção falha. E por isso, tratar apenas um elo sem investigar os outros quase sempre resulta em tratamento incompleto. Pensa assim. Imagina um carro de alta performance. Para ele funcionar, você precisa de combustível, de uma bateria carregada, de um motor em boas condições e de um motorista concentrado. Se o combustível acaba, o carro para. Se a bateria descarrega, o carro para. Se o motor falha, o carro para. Se o motorista perde o foco, o carro para. Qual desses problemas você vai tratar primeiro? O certo é investigar todos antes de decidir. A disfunção erétil funciona exatamente assim. E agora vou te mostrar as 5 causas reais que precisam ser investigadas, em ordem crescente de frequência e impacto. Causa número 5. O desequilíbrio hormonal, que vai muito além da testosterona. Quando falo de hormônios e disfunção erétil, quase todo mundo pensa imediatamente em testosterona baixa. E sim, a testosterona tem papel fundamental na libido e na ereção. Mas o desequilíbrio hormonal que causa disfunção erétil vai muito além disso. Existe um hormônio que pouquíssimos homens conhecem, mas que tem impacto enorme na função erétil. Se chama prolactina. A prolactina é um hormônio produzido pela glândula hipófise, e quando seus níveis estão elevados, ela bloqueia diretamente a produção de testosterona e prejudica a resposta erétil. Homens com prolactina alta frequentemente relatam disfunção erétil severa, queda total da libido, e às vezes produção de leite nas mamas, o que é chamado de ginecomastia. Além disso, o excesso de estrogênio em homens, causado principalmente pela gordura abdominal que converte testosterona em estrogênio através da enzima aromatase, também prejudica severamente a ereção. É um ciclo silencioso. Mais gordura abdominal, mais aromatase, mais estrogênio, menos testosterona, pior ereção. Eu atendi o Sr. Gilberto, 55 anos, contador de Porto Alegre. Ele chegou ao consultório com disfunção erétil moderada e testosterona dentro do valor de referência do laboratório. A maioria dos médicos teria encerrado a investigação ali, mas eu pedi um painel hormonal completo, incluindo prolactina, estradiol e SHBG, que é a proteína que prende a testosterona deixando-a indisponível para o corpo. O resultado mostrou prolactina levemente elevada, estradiol alto e SHBG muito elevado. A testosterona total estava normal, mas a testosterona livre, aquela que o corpo realmente consegue usar, estava baixíssima. Com tratamento direcionado para cada um desses desequilíbrios, em 4 meses,
A função erétil dele havia melhorado completamente, sem nenhum medicamento específico para a ereção. A solução começa pela investigação correta. Peça ao seu médico um painel hormonal completo que inclua não apenas testosterona total, mas também testosterona livre, estradiol, prolactina, SHBG, LH e FSH. Esses exames juntos contam a história completa do seu sistema hormonal. Causa número 4. Os medicamentos que você toma para se cuidar. Essa é uma das causas mais negligenciadas de disfunção erétil e afeta especialmente homens acima dos 50 anos que costumam tomar mais de um medicamento por dia. Os inibidores da ECA e os beta-bloqueadores, medicamentos amplamente usados para controlar pressão arterial como atenolol, propranolol, enalapril e captopril, são conhecidos por causar disfunção erétil como efeito colateral em uma parcela significativa dos homens que os utilizam. Eles agem reduzindo o fluxo sanguíneo e alterando a resposta do sistema nervoso autônomo, que é exatamente o sistema que controla a ereção. Os diuréticos, especialmente a espironolactona, que é muito usada para pressão alta e insuficiência cardíaca, têm efeito antiandrogênico, ou seja, bloqueiam a ação da testosterona no organismo. Os antidepressivos, especialmente os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, como fluoxetina e sertralina, causam disfunção erétil e retardo ejaculatório em uma proporção muito significativa dos homens que os utilizam. E o problema é que a depressão em si já prejudica a função erétil, então fica difícil separar o efeito da doença do efeito do remédio. Eu atendi o Sr. Hélio, 61 anos, professor aposentado de Recife. Ele tomava 3 medicamentos para pressão, um para colesterol e havia iniciado um antidepressivo 6 meses antes. A disfunção erétil dele havia começado exatamente após o início do antidepressivo, mas ele nunca conectou as duas coisas. Conversamos com o psiquiatra responsável pelo tratamento e fizemos uma troca para um antidepressivo com perfil de menor impacto sexual. Em 6 semanas, a função erétil havia melhorado significativamente. A solução não é parar os medicamentos por conta própria. Jamais faça isso. A solução é levar essa informação para o seu médico, ser honesto sobre o problema que está enfrentando e pedir uma revisão da medicação. Dentro da mesma classe de remédios, muitas vezes existe uma opção com menor impacto na função sexual. Antes de revelar as 3 causas mais importantes, preciso te pedir uma coisa. Se esse conteúdo está te ajudando, se você está reconhecendo alguma dessas situações na sua própria vida, clica no like agora. Esse gesto simples ajuda o YouTube a mostrar esse conteúdo para mais homens que precisam dessas informações. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Nossa comunidade está crescendo por todo o Brasil e adoro saber de onde vocês vêm. Causa número 3. A apneia do sono, o inimigo noturno que ninguém suspeita. Quando falo de apneia do sono como causa de disfunção erétil, quase sempre recebo a mesma reação. Mas, doutor, que relação tem ronco com ereção? A relação é direta, profunda e comprovada pela ciência. Deixa eu te explicar. A apneia do sono é uma condição em que a respiração para repetidamente durante a noite, às vezes centenas de vezes. Cada vez que isso acontece, o nível de oxigênio no sangue cai. O cérebro detecta essa queda e aciona um alarme, liberando adrenalina para acordar o corpo e restabelecer a respiração. Isso acontece tão rapidamente que muitas vezes o homem nem acorda completamente. Mas o sono profundo é interrompido, e agora você já sabe o que acontece quando o sono profundo é interrompido. A produção de testosterona despenca, mas a apneia faz ainda mais estrago. A queda repetida de oxigênio danifica o endotélio, que é o revestimento interno dos vasos sanguíneos, e vasos sanguíneos danificados não conseguem dilatar adequadamente para permitir o fluxo necessário para a ereção. Um estudo publicado no Journal of Sexual Medicine analisou homens com disfunção erétil e encontrou que mais de 60% deles tinham apneia do sono não diagnosticada. 60%. E quando a apneia foi tratada, a função erétil melhorou significativamente em grande parte desses homens sem nenhum outro tratamento. Eu atendi o Sr. Cláudio, 52 anos, engenheiro de Campinas. Ele acordava todo dia exausto, roncava intensamente segundo a esposa e tinha disfunção erétil severa havia 2 anos. Havia tomado todos os medicamentos disponíveis com resultado cada vez menor. Solicitei uma polissonografia, que é o exame que diagnostica a apneia. O resultado mostrou apneia severa,
com mais de 40 eventos por hora. Iniciamos o tratamento com o CPAP, que é o aparelho que mantém as vias aéreas abertas durante o sono. Em 3 meses, sem mudar nenhum outro aspecto do tratamento, a função erétil havia melhorado de forma expressiva. A esposa dele me ligou para agradecer. Se você ronca intensamente, se acorda cansado, se tem sonolência durante o dia, ou se sua companheira diz que você para de respirar durante a noite, peça ao seu médico uma polissonografia. Pode ser a chave que estava faltando no seu tratamento. Causa número 2. A resistência à insulina e o diabetes. Silencioso. Você sabia que o diabetes é comprovadamente a causa mais comum de disfunção erétil orgânica no mundo? E que homens com diabetes têm 3 vezes mais chance de desenvolver disfunção erétil do que homens sem a doença e costumam desenvolvê-la até 15 anos mais cedo? Mas o que pouca gente sabe é que o problema começa muito antes do diagnóstico de diabetes. A resistência à insulina, que é o estágio anterior à doença, já causa danos vasculares e neurológicos que prejudicam a ereção. E estima-se que mais de 30% dos homens adultos brasileiros têm resistência à insulina sem saber. O mecanismo é duplo. Por um lado, o açúcar elevado cronicamente danifica os nervos responsáveis pela sinalização erétil. Esse processo se chama neuropatia diabética e pode levar à perda completa da função erétil reflexa. Por outro lado, o açúcar alto danifica o endotélio dos vasos sanguíneos, comprometendo a capacidade de dilatação necessária para a ereção. Eu atendi o Sr. Benedito, 57 anos, comerciante de Salvador. Ele chegou com disfunção erétil progressiva havia 3 anos. Glicemia em jejum de 118, que é tecnicamente normal segundo muitos laboratórios, mas já indica resistência à insulina. Hemoglobina glicada de 5,9, no limite. Iniciamos intervenção alimentar focada em redução de carboidratos refinados e açúcar, associada a caminhadas diárias. Em 6 meses, a glicemia havia normalizado e a função erétil havia melhorado significativamente. A solução começa pelo diagnóstico. Peça ao seu médico não apenas a glicemia em jejum, mas também a hemoglobina glicada e a insulina em jejum. Esses 3 exames juntos revelam a resistência à insulina muito antes que ela evolua para diabetes. Agora chegou a hora, guardei o mais importante para o final, porque é o que mais precisa da sua atenção. A causa número 1 da disfunção erétil, a mais prevalente, a mais ignorada e paradoxalmente a mais tratável de todas. Causa número 1, a doença vascular silenciosa, quando a ereção avisa que o coração está em perigo. Vou te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar que a disfunção erétil pode ser o primeiro sinal de um infarto que ainda vai acontecer? Isso mesmo. A disfunção erétil de origem vascular não é apenas um problema sexual. É um sinal de alerta cardiovascular. E compreender isso pode literalmente salvar sua vida. Aqui está o mecanismo. A ereção depende de um fluxo sanguíneo intenso e rápido para os vasos do pênis. Para que isso aconteça, as artérias precisam estar saudáveis, flexíveis e livres de obstruções. O processo que obstrui as artérias se chama aterosclerose, que é o acúmulo de placas de gordura nas paredes arteriais. Agora presta atenção nesse detalhe fundamental. As artérias do pênis têm entre 1 e 2 milímetros de diâmetro. As artérias coronárias, que irrigam o coração, têm entre 3 e 4 milímetros. Quando a aterosclerose começa a se desenvolver, ela afeta primeiro os vasos menores. Por isso, a ereção falha antes do coração dar sinais. A disfunção erétil é o termômetro do seu sistema cardiovascular. Um estudo publicado no European Heart Journal acompanhou homens com disfunção erétil sem doença cardiovascular conhecida e descobriu que eles tinham risco 2 a 3 vezes maior de sofrer infarto ou AVC nos 5 anos seguintes comparado a homens sem disfunção erétil. Preciso te contar sobre o Sr. Roberto, 54 anos, médico veterinário de Curitiba. Ele chegou ao meu consultório com disfunção erétil de início recente. Estava saudável, sem pressão alta, sem diabetes, sem nenhum fator de risco aparente. Mas a disfunção erétil de início súbito em homens sem causa aparente me preocupou. Solicitei avaliação cardiovascular completa, com ecocardiograma e teste ergométrico. O resultado mostrou isquemia silenciosa, ou seja, falta de irrigação no coração sem sintomas. Ele foi encaminhado ao cardiologista e descobriu obstrução significativa em uma artéria coronária. Fez angioplastia e está bem hoje. A disfunção erétil salvou a vida dele porque o trouxe ao
Médico antes que fosse tarde demais. Então, o que fazer a partir de agora? Primeiro, não ignore o sinal. Disfunção erétil de início recente em homens sem causa aparente deve ser investigada do ponto de vista cardiovascular. Peça ao seu médico uma avaliação que inclua colesterol completo, triglicerídeos, proteína C reativa, homocisteína e, se necessário, um teste de esforço. Segundo, cuide da saúde vascular ativamente. Exercício aeróbico regular, especialmente caminhada e natação, melhora a função endotelial e pode reverter parcialmente os danos vasculares iniciais. 30 minutos de caminhada em ritmo moderado, 5 vezes por semana, já fazem uma diferença mensurável na saúde dos vasos sanguíneos. Terceiro, alimente seus vasos com os nutrientes certos. Beterraba, romã, melancia e folhas verdes escuras são ricos em nitratos que o corpo converte em óxido nítrico, e o óxido nítrico é exatamente a molécula que relaxa os vasos sanguíneos e permite a ereção. É literalmente o combustível da sua vida sexual. Quarto, pare de fumar se ainda fuma. O tabagismo é um dos mais agressivos destruidores do endotélio vascular que existem. Homens que param de fumar relatam melhora significativa na função erétil em questão de semanas. Quinto, controle o peso. A gordura abdominal comprime os vasos pélvicos e produz substâncias inflamatórias que danificam diretamente o endotélio. Cada quilo de gordura visceral eliminado é um benefício direto para a saúde vascular e para a função erétil. Chegamos ao final da nossa conversa de hoje. Percorremos as 5 causas reais da disfunção erétil. O desequilíbrio hormonal que vai muito além da testosterona. Os medicamentos que você toma para se cuidar, mas que podem estar sabotando sua vida sexual. A apneia do sono, o inimigo noturno que rouba a testosterona e danifica os vasos enquanto você dorme. A resistência à insulina e o diabetes o silencioso, que destroem nervos e vasos ao mesmo tempo. E a doença vascular silenciosa, a causa mais comum e mais ignorada, que pode estar avisando que seu coração precisa de atenção. Sei que é muita informação de uma vez, mas não precisa resolver tudo amanhã. Comece por uma coisa. Marque uma consulta. Peça um painel de exames completo. Conte ao seu médico o que está sentindo com honestidade. A disfunção erétil não é vergonha, é um sinal. E agora você tem as ferramentas para entendê-lo. Se esse vídeo te ajudou, escreva aqui nos comentários. Quero entender a causa de verdade. Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que você sabe que está passando por isso em silêncio. Você pode estar ajudando alguém a evitar um infarto. No próximo vídeo, eu vou te revelar como o café pode ser um poderoso aliado da sua próstata e da sua testosterona quando tomado do jeito certo. E os 3 erros que a maioria dos homens comete, que anulam completamente todos os benefícios. Não perca! Eu sou o Dr. Ednardo Farias e meu compromisso é com a sua saúde masculina. Até o próximo vídeo. Cuide-se!